Minha gente querida, então cá estamos iniciando o programa mais uma vez. Lili está recebendo o Dr. Silvio Provenzano, já vai conversar com a gente. E temos também aqui o nosso querido Dr. Fernando, o nosso Fernando Pereira, né? Então, antes de ir aos assuntos do dia de hoje, deixa eu ser uma pessoa educada. Bom dia, Samira. Bom dia. Tudo bem, minha amiga? Bem, obrigada. Muito bem. Alô, Fernando Pereira, como é que vai, meu irmão? Bom dia, Tudo bem? Bom dia, bem, prazer em maravilha. falar contigo outra vez. Mas é tudo Alô, meu. doutor Silvio Provenzano. Bom dia, Abraço Fernando. grande, shake Obrigado hands, mais né? uma vez por receber aqui. Eu que agradeço, imagine. Um grande abraço, daqui a pouco a gente vai se falar. Mas, minha gente, até a Lili já está cheirando aqui o pezinho do doutor Silvio Provenzano. Coisas da animalidade, quem sou eu, né, para contestar. Mas, na verdade, olha, cá estamos nós, abraço Elton Oliveira, vamos que vamos, né? Chega de susto. Então, ontem teve aquele problema que eu te falei, que de repente a gente só pôde entrar com o programa um pouco mais tarde, mas graças a Deus entramos. E hoje também, logo aqui de início, teve uma queda ou uma desconexão, mas já está tudo conectado e, se Deus quiser, vai correr bem, né? Abraço a todos vocês. Muito bem. Então, vamos aí aos diversos comentários, né? Gente, eu fiquei apavorado. Eu vou ser franco com vocês. Vocês sabem que quando eu era estudante, bem garotinho, com 12 anos de idade, eu estudei lá em Juiz de Fora, primeiramente num educandário chamado Santa Rita de Cássia, de saudosa memória, onde a gente fazia, naquela época, digamos assim, o infantil e o primário, né? Então a partir daí eu fui então para a Academia de Comércio, que ela hoje ela vai até o nível universitário, que é um colégio de padres que na época chamava Colégio Cristo Redentor, mas que todo mundo tratava como até hoje o Juiz de Fora trata, como uma academia, um colégio imenso, maravilhoso, muito bom colégio, eu tenho saudosa lembrança dele. E eu me lembro que eu era um estudante mediano. Eu nunca fui um estudante desses que, tipo assim, o doutor Silvio Provenzano, que tira primeiro lugar em tudo. Não, eu era mediano, dava para passar tudo bem, meio preguiçoso, 7 era uma nota extraordinária, né? Então não era nada de excepcional, mas eu acho que era muito mais por conta que eu fui muito mimado, né? Eu fui criado pela minha avó, pela minha tia e pela minha mãe, quer dizer, eu tinha 3 mulheres na vida, né? Resultado, aí houve um concurso no colégio de redação, e esse concurso de redação, todos tinham que entrar e fazer uma redação. Eu não me lembro mais se era na sala de aula ou se era em casa, e você fazia redação sobre um tema qualquer, o tema era livre. E quem ganhasse a redação no colégio todo ganhava uma medalha. Como a Academia de Comércio até hoje como eu disse, um colégio, uma universidade de portes enormes, né? Realmente é muito grande, todo mundo que é lá da cidade conhece, evidentemente que eu achava que não tinha chance nenhuma de ganhar aquilo. Mas eu era um bom redator, com 12 anos de idade, porque eu, sei lá, sempre gostei muito de ler, e ler é muito importante, né? É claro que a noção gramatical é ótima, mas ler você conhece e adianta a sua gramática na prática. Alô, você que é menino. Muito bem, então lá fui eu e fiz a minha redação, e o título da minha redação foi Honestidade Profissional. Me lembro como se fosse hoje. Acontece que eu era muito atacado de garganta, eu fiz a redação e fui para casa, e no dia seguinte, que era o dia da decisão de quem ia ganhar e ganhar a medalha, eu não pude ir e não fiquei sabendo. No dia seguinte tinha passado a amidalite e eu voltei para o colégio e, para surpresa do Caio, professor meu de português, porque achava que aqueles que estavam em primeiro lugar iam ganhar a melhor redação do colégio, ganhei eu. Imaginem vocês, ganhei a tal medalha que se perdeu com o tempo, uma medalhinha, uma coisa singela, mas que para garoto a gente tem muita valia. Por que eu estou dizendo isso? Porque desde aquela época até hoje, o meu lema tem sido esse. Eu não sabia o que devia significar na época a palavra ética, mas significa honestidade profissional. Aí você pode estar se perguntando, Fernando, por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque até onde pude, a maior herança que eu recebi de meu pai foi justamente a honestidade. E até me emociono ao falar isso. E conheço muitas pessoas honestas, alguns estão aqui conosco no dia de hoje, outros ao longo da vida.
Conheço o trabalhador brasileiro, de um modo geral, independentemente de coloração política, que luta, que se esforça para poder viver a vida e nem sempre consegue uma aposentadoria condigna. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque eu estou escandalizado com um cara. Eu até anotei aqui, ó, o nome do cidadão está aqui, ó. É porque é tanta fichinha amarela que eu acabo me perdendo. O Adir Assad. Esse cidadão bateu no peito diante de um juiz federal, diante de um juiz do Ministério Público, perdão, e disse assim, ó, só eu sozinho movimentei em propina no país 1 bilhão e 700 milhões. O senhor Adir Assad é engenheiro. E sabe o que ele fazia com as construtoras brasileiras, as maracutaias para poder roubar dinheiro nosso, meu, seu, de quem trabalha, de quem é honesto? O que ele fazia? Ele tinha uma empresa de terraplanagem. Então, uma das acusadas, que tem que se explicar, que disse que isso não houve, foi Andrade Gutierrez. Então ele alugava as máquinas, o serviço de terraplanagem, para terrenos que haveriam construções futuras que não tinham necessidade de terraplanagem. Então ele botava 2 máquinas lá e chegou a dizer para o juiz, todo mundo viu pela televisão, chegou a dizer para o juiz que o dinheiro que ele cobrava, nem em 2 anos aquelas máquinas conseguiriam tirar a quantidade de terra necessária para cobrir o dinheiro que ele cobrava. Vejam vocês até a falta ou desinteresse, eu acho que é desinteresse de fiscalização. Porque a gente não pode ser tão incompetente que não tenha fiscais capazes de perceber uma necessidade dessa. Então ele reiterou, senhor juiz, só eu movimentei 1 bilhão e 700 milhões. Uma vergonha, dinheiro que faz falta, e ele cobrava 14%. Então ele movimentava, recebia esse dinheiro vivo, né, por parte, naturalmente, de quem estava contratando o serviço, que representam essas pessoas corruptas, algumas na cadeia e outras não, e depois repassava e ficava com 14%. Quer dizer, meu Deus do céu, onde é que nós vamos parar? Espero que todos esses, a gente que pare num país honesto um dia, quem sabe, não é? Que seja herança, minha acho difícil, mas que seja herança dos meus filhos, dos seus netos, daqueles que estão aí vivendo para um país melhor. Mas é um absurdo, porque esse é o dinheiro que falta para a saúde, que falta para a educação, não é? Que faz com que mais de 15 mil pessoas estejam na miséria nas ruas do Rio de Janeiro. Não é? Eu outro dia fui a Copacabana, fiquei impressionado, numa porta lá, era um sábado, o comércio fechado, tinha uma família inteira dormindo na rua. É basicamente esse tipo de gente que tirou o dinheiro, que tira o dinheiro e que comete também, faz com que as pessoas, não justifica, mas explica por que as pessoas cometem, digamos assim, atrocidades até. Bom, agora mudando de um polo ao outro, prefeitura, o que é isso, hein? O quê? Guarda municipal, perdão. Não sei nem se o prefeito Crivella sabe. A inspetora da guarda municipal fez uma enquete querendo saber dos guardas municipais que religião que eles professam, se são católicos, evangélicos ou espíritas. E aí os guardas ficaram desconfiados, porque se o cara não faz parte da religião do prefeito, o prefeito é evangélico, ficam com medo que aconteça algum tipo de represália. Aí a TV Globo fez essa matéria, foi a inspetora, uma senhora muito simpática, muito sorridente, e acredito até que talvez competente, né? E perguntou, mas a inspetora, o que é isso? Não, mas isso aí, não, é porque faz parte, a gente quer saber mais ou menos qual é a orientação religiosa que essas pessoas têm, porque aí essas pessoas, queremos que as pessoas sejam melhores, que atendam as pessoas com sorriso no rosto. Inspetora, pelo amor de Deus, o que é isso? Primeiro, o Estado é laico, graças a Deus, né? Graças a Deus. E segundo, é o seguinte, se pesquisa 3 religiões, quando existem muitas outras. Ah, bom, são as 3 mais, digamos assim, procuradas ou até seguidas. E na pesquisa também queria saber qual é a sua frequência mensal.
Porque também fica a impressão de que, de repente, quer dizer, eu imagino que o prefeito não saiba disso, eu imagino que o meu amigo secretário do Meio Ambiente, Rubens Teixeira, nada tem a ver com isso, claro que não tem, não é? Mas fica a impressão de que há uma certa indução, né? Opa, prefeito é evangélico, é bispo evangélico licenciado, né? Eu vou ser evangélico para poder pagar os 10%. É um negócio meio complicado, doutor. Quem pensou nisso aí, pensou numa bobagem enorme. Pelo amor de Deus, o que a gente quer é eficiência. O que a gente quer é um trabalho sério e verdadeiro. O cara pode ser o que for. Pode ser um bandista, pode ser metodista, pode ser batista, pode ser evangélico novo, que são essas religiões novas que tem aí. Pode ser católico, espírita, ateu, não importa. Eu conheço muita gente religiosa que presta, que são maravilhosos, né? Conheço alguns religiosos que não prestam tanto e conheço ateus que prestam também, uns não e uns sim. Não é a religião que vai, ela pode ajudar, claro, para quem é extremamente religioso, pode ser ajudado. Mas isso não pode ser, em hipótese alguma, objeto de pressão para cima de guarda municipal. Ah, mas não foi isso, então a senhora me perdoe, foi muito pouco inteligente. Né? Porque isso acaba pressionando e isso não vai fazer com que o serviço da guarda municipal seja melhor ou pior. Pelo menos essa não é só a minha opinião, não, é a opinião de vários jornalistas amigos meus. Ontem eu ainda falei com 2 ou 3, cada um de uma determinada emissora, e as pessoas ficaram, o que é isso? Meu Deus do céu. Agora a próxima pesquisa da Guarda Municipal vai perguntar quantas vezes o cara faz sexo por semana. Só falta isso, né? É um negócio, pelo amor de Deus, vamos botar um pouco mais de inteligência e um pouco menos de ingenuidade nessa situação. Está aí o Marco Silva lá dos Estados Unidos, mandando um abraço para todos e concordando plenamente. Não é verdade, Marco? Pelo amor de Deus, o que é isso? Onde é que nós vamos parar? Tá doido? A gente precisa de gente competente. Não duvido que a senhora em questão, se foi ela que bolou essa história, que ela seja uma pessoa competente. Então, por favor, seja, não é? Não se entusiasme demais, não, com relação a cargos, porque cargos públicos vão e voltam. Como na vida também. Como na vida também. A gente vive aprendendo. Outro dia eu estava pensando cá com os meus botões, mais um aprendizado. Né? Até anteontem eu estava naquela emissora que até hoje tem problemas de pagamentos, essas coisas. Hoje eu estou fazendo programa na web. Aliás, eu quero agradecer. Ontem eu fui recebido pelo Giacomo, que é o presidente do Clube Real Ginástico Português, né, em almoço. Fomos eu e Fernando Pereira, estivemos lá, vimos o nosso querido Armênio, né, vimos o Peçanha, que é o diretor do jurídico, vimos o outro, qual é o nome dele mesmo, Fernando? Não, Augusto, né? Augusto, né? Estou até falando com ele lá, você está vendo os dois ali, ó, olha lá. Olha lá, o nosso dedicado Dr. Silvio Provenzano aqui, com uma camisa muito bonita, por sinal. Aliás, os dois estão parecidos hoje, hein? Só que o homem do chapéu é o Fernando Pereira. Daqui a pouco ele estará aqui conosco. Samira, vamos lá? Na Palavra Amiga, chegou aquele momento da Palavra Amiga. Coisa boa. Alô, Denise Guzmán Silva, alô, Rony Silveira. Abraço grande, abraço para o Reinaldo Veloso. Ontem, quando eu saí do almoço lá no Real Português, no Clube Ginástico, né? Quando eu saí do almoço, eu fui ali na Cinelândia pegar o metrô, eu estava com a bexiga cheia. Falei, vou fazer pipi. Né? Então fui ali no Amarelinho, que foi recebido muito gentil. Alô pro Rubinho, que é o garçom que me reconheceu, maravilha para ele. Então, maravilha para mim, né? Ser reconhecido para ele, não. Eu não estou mais na fase de ser maravilha para ninguém. Mas, na verdade, aí quando eu estou no banheiro, aliás, uma situação meio suspeita, né? Eu estou no banheiro, bato nas minhas costas, você fica meio desconfiado, mas era o Reinaldo Veloso, que esteve aqui com a gente ontem, que não pôde fazer o programa. Mas, coincidentemente, ele estava no banheiro para lavar as mãos, graças a Deus, e eu já estava lavando as minhas, e de repente ele foi almoçar lá. Muito bem, então vamos lá, Samira, qual é o papo do dia de hoje? Fernando, o internauta comenta que sonha frequentemente com um desafeto dele que já morreu. O que isso pode significar? Pode significar que ele gostava do cidadão, né? Isso é a primeira hipótese, né? Tem várias hipóteses que a gente procura falar. Você sabe que eu sou teórico espírita, que eu sou parapsicólogo, né? E, na verdade, estudei isso durante muitos anos, a minha vida inteira, praticamente, desde os 18 anos. Lecionei a respeito disso, inclusive em
em uma universidade aqui do Rio de Janeiro, né? Mas para mim digamos assim, objeto de estudo, né? Fundamentalmente eu sou comunicador, quer dizer, eu não tenho radicalismos, eu respeito todo mundo, cada qual que pensa de uma só maneira, eu respeito, por exemplo, o católico e evangélico que pensa que a vida é uma só, eu respeito os meus pares espiritualistas que sabem que a vida, na verdade, é uma sequência muito parecida com os dias que vivemos, ou seja, quando você está ativo, quando você dorme, praticamente você morre para o mundo, e de repente você acorda na outra manhã, sem muito saber o que aconteceu entre a sua dormida e a sua acordada, digamos assim, né? Mas então eu tenho esse profundo respeito por todas as pessoas. Então, quando me perguntam alguma coisa do ponto de vista espiritual, para falar generalizadamente para o público, eu procuro mostrar os dois segmentos, né? Se eu estou falando para plateias espirituais, aí é diferente. Aí eu desenvolvo a tese que eu sei que para mim é a verdade, mas não sem ter a vontade de impor isso a quem quer que seja. Eu acho que a fé tem que ser sempre racionalizada e ela vem de acordo com a evolução de cada um. Isto posto, isto colocado, essa coisa de sonhar com pessoa... Deixa eu explicar uma coisa para você. Se você ficar, se ater única e exclusivamente à psicologia materialista, à ciência materialista, o sonho não é outra coisa senão a expressão do subconsciente humano. Essa é a tese materialista. Então vai ser difícil você perguntar para um psicólogo que é materialista por que isso acontece. Ele vai dizer que é uma memória engavetada, ele vai contar aquela história das gavetinhas, né, que eventualmente se abrem, e é assim mesmo, a gente tem um amor muito grande, então esse ente querido que você sonha, na verdade seria a expressão daquela saudade, daquela ausência, daquela vontade de estar junto, que não mais ocorrerá, porque do ponto de vista materialista morreu, acabou. Né? Do ponto de vista espiritualista, que é uma coisa que ainda tem que ser comprovada pela ciência na medida em que a ciência avança, a coisa é mais complexa. Por quê? Ontem me perguntaram sobre chakras. Então eu posso dizer para vocês que o chakra, na verdade, são vórtices de energia que nós temos no corpo, que unem a parte perispiritual, ou seja, a parte espiritual ao corpo físico, e que dão vida ao corpo. Então, basicamente é isso. Ora, quando o cidadão dorme, isso é o ponto de vista espiritual, quando ele dorme, duas coisas podem ocorrer. Se o sujeito não tem nenhuma cultura espiritual, não tem nenhuma vivência espiritual e definitivamente não acredita em nada, a primeira coisa é nada acontecer. Ele não acredita em nada, nada acontece. Então, quando a pessoa desenvolve a terceira visão, quando a pessoa desenvolve a clarividência, e isso demanda em estudos, algumas pessoas acontece espontaneamente, outros são chamados de esquizofrênicos por parte da psicologia materialista, e alguns são mesmo, né? Porque sempre existem as duas possibilidades. Quando isso ocorre, quando você tem a clarividência, é muito comum você ver uma pessoa que não acredita em nada, dormindo, e basicamente, como se fosse um sanduíche, praticamente você vê o envolvimento espiritual, o invólucro espiritual ali dormindo junto. Então essa é uma possibilidade. No entanto, se a pessoa tem uma abertura para uma ou outra crença, independentemente de ser religião, hein, gente? Pode ser espírita, pode ser kardecista, pode ser umbandista, pode ser católico, pode ser evangélico, pode ser o que for. Ela tem alguma abertura, ela acredita em algum tipo de comunicação, ela acredita em algum tipo de oração. Aí independe o fato de haver o desdobramento. O que é o desdobramento? É porque o corpo tem a necessidade de refazimento, o corpo tem a necessidade de dormir, o espírito não. O espírito é feito de uma matéria quintessenciada, ainda não descoberta pela nossa ciência, e que de repente ela é absolutamente imaterial do nosso ponto de vista, de uma forma chamada quarta dimensão, ainda não detetada pela ciência tradicional. E aí o que acontece? Se você tem uma abertura qualquer espiritual, se você tem uma ligação espiritual com alguém, você pode simplesmente volatizar, que é um termo que ainda não é sabido pela maioria das
das pessoas que não estudam isso. Volatizar significa, independentemente do corpo físico, você se desdobrar. Só que você fica preso ao corpo físico por um cordão chamado cordão de prata. Esse cordão, ele é infinitesimal elástico, se você pode entender. Ele pode se projetar a longínquas distâncias que não haverá a menor possibilidade de partir esse cordão. A exemplo do cordão umbilical. Quando você espiritualmente parte esse cordão, acontece o fenômeno da morte física. A morte física acaba, existe. A morte espiritual, não. A morte espiritual, não. Aliás, até o próprio budismo é muito interessante para quem puder estudar o Livro dos Mortos, que pode se parecer pavoroso isso, mas não é, e na verdade esse Livro dos Mortos é tibetano, muito lindo, eu tenho aqui na minha estante ou em algum guardado, e estudei quando tinha tenra idade, é muito interessante. Então, basicamente, para que toda essa explicação? Se você acreditar na possibilidade do espírito, né, então o que acontece? Você eventualmente esteve com essa pessoa, num plano diferenciado do nosso. Esse plano diferenciado do nosso, querido, na verdade, é um plano que possibilita a comunicação através da mentalização. Ah, mas eu não me lembro de nada. Não se lembra de nada porque a ciência materialista acredita que o cérebro seja a razão, digamos assim, da existência, da consciência e tal. Tá bom. A ciência espiritual percebe que, na verdade, acima do cérebro nós temos a nossa mente espiritual. O cérebro, na verdade, é o HD do corpo físico. A exemplo dos computadores. Então o que acontece? Como a mente espiritual é 7 vezes mais potente que a mente física, você pode ter um sonho com princípio, meio e fim, ou seja, um desdobramento com princípio, meio e fim, mas quando voltar você vai ter fragmentos de lembrança. Ah, e quando é que foi bom e quando é que foi mal? Dependendo da circunstância, dependendo da sensação que você tiver. Então, se a sensação for boa, foi um bom sonho. Se a sensação for desconfortável, com certeza teve algum tipo de problema. E faz parte da vida. E aí você fica com a melhor história, tá bom? Um abraço grande para você. Desculpe um pouco a extensão desse problema que teria que ter para poder explicar. Nós vamos aí, para não perder muito mais tempo nessa história do dia de hoje, já que o programa avança, nós vamos para a oração e depois vamos imediatamente após. Hoje não vamos colocar música, porque eu me estendi muito, porque eu não posso perder a presença dessas duas figuras maravilhosas que estão aqui comigo, que é o Dr. Silvio Provenzano e também o amigo e empresário Fernando Pereira, né? Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão,
Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, um abraço para Valéria Lopes, né? Um abraço para todas as pessoas que estão em sintonia com a gente. Minha gente querida, vamos aqui para a nossa sala de visitas. Ali está o nosso querido Fernando Pereira. Fernando, algum destaque nas notícias do dia de hoje? Olha, Fernando Sérgio, o destaque que eu acho que está causando um tititi muito grande, até no aspecto político, né? Foi o encontro, né, da futura Procuradora-Geral da República com o presidente Michel Temer. Às 10 da noite, 10h30. E isso aí, acredito eu, que ela caiu numa armação, né? Porque existem protocolos, existem, né, audiências a serem marcadas. E ela marcar uma entrevista com ele, tá, nessa hora, fora de agenda, é preocupante, né? É preocupante. Sabe-se lá por quê, né? Exatamente. Então isso aí é que a gente fica muito preocupado. Aliás, preocupado nós já estamos há muito tempo. Nossa Senhora, como estamos, né? É verdade. Né? Doutor Silvio Provenzano, que prazer tê-lo aqui, chefe clínico do Hospital dos Servidores. E a gente ficou sabendo que houve um problema ontem com a oftalmologia dos servidores. O senhor podia nos dizer o que houve? O que houve é que 2 médicos do setor de oftalmologia não tiveram seus contratos renovados. Uma médica que era responsável pelo atendimento a glaucoma, que era da Fundação de Saúde, e um médico que era o responsável pelo atendimento do oftalmopediatria, as crianças, estrabismo e outras condições em especial. Com a não renovação do contrato desses médicos, os atendimentos nessas 2 áreas tiveram que ser suspensos. O detalhe é que ninguém foi avisado. Foi de repente? Foi súbito. Apenas foram comunicados que não haveria renovação e que eles estavam dispensados da prestação de serviço. Isso nos criou um problema muito sério, porque as agendas são programadas com 3 meses de antecedência. E, na verdade, o que aconteceu é que muita gente já havia se deslocado para o hospital e o hospital não tinha mais os profissionais para atendê-los, prestar esse tipo de atendimento. Estamos tendo muitos problemas. Você sabe que não há concurso na área de saúde há muito tempo. E o que o Ministério tem feito, ou estava fazendo, era a contratação através de chamados CTU, contratos temporários da União. Tipo um contrato, uma validade em média de 2 anos, que seria renovado ou não, dependendo dos pareceres, das indicações, da produção. Uma coisa até certo ponto justa. O chefe do serviço analisava o currículo do pretendente, via quais eram as qualificações que ele tinha para desempenhar determinada função. Estando à altura a qualificação das funções que ele deveria desempenhar, ele era contratado por indicação do chefe de serviço. Eu perdi, por exemplo, em março, no serviço de clínica médica, um médico que era responsável pela comissão de cuidados paliativos. O que é isso? Você sabe que paliativo vem do pallium, que é aquele manto que os gregos usavam para cobrir a cabeça. Não sabia. Paliativo é uma cobertura, uma proteção. Nós fazemos cuidados paliativos basicamente naquele paciente que já não tem mais, infelizmente, a opção da cura. Um paciente com câncer terminal. Ele precisa ter, no momento da morte dele, o mínimo de dignidade. Ele não pode sofrer, ele tem que ter toda a sua assistência. E quem faz isso? É o médico responsável pelos cuidados paliativos. Eu tinha 2 médicos, um foi fazer um curso de especialização nos Estados Unidos,
tirou a licença, ele é estatutário, ele é concursado, é mais antigo. E o outro, que fazia um trabalho brilhante, com uma série de atendimentos protocolares, não teve o contrato renovado, apesar de eu ter feito um relatório explicando a importância da manutenção do contrato dele. Dessa forma, perdemos alguns fisioterapeutas também no hospital, porque não tiveram seu contrato renovado. O setor de endocrinologia, que está inserido dentro da clínica médica, portanto, o setor sob a minha batuta, sob a minha chefia. Nós perdemos, nos últimos 3 anos, 11 médicos, por motivos diversos. Infelizmente, 2 porque passaram por outro espaço, morreram, e os outros por aposentadoria. E nenhum foi reposto. Veja bem, 11 profissionais saíram e nenhum. Então é aquela história do fingimento que trabalha. Eu, infelizmente, pelas atitudes que eu tenho visto, não me parece que haja uma preocupação por parte do governo com relação à saúde. A preocupação ela se restringe a números que mostram que a inflação está caindo, que é fato. É só a economia. Estamos poupando despesas. Agora, poupamos as despesas nas áreas que são essenciais, saúde e educação. Meu Deus. E enquanto isso, o parlamento aprova 3,6 bilhões para política partidária, para as próximas eleições. Aconteceu. E eles têm a cara de pau e acham que todos nós temos o QI abaixo de 40, somos retardados. Dizer que não, o dinheiro já existe. Sim, o dinheiro existe para ser aplicado na saúde, no transporte, na educação. Eles irão remanejar esse dinheiro em proveito próprio. Meu Deus. Isso é um absurdo. E a população não escuta, está chupando panela, não escuta. Ontem, você começou o programa, o Fernando foi mais uma vez, como sempre, muito perspicaz, em colocar um encontro totalmente inadequado. Claro. Totalmente antiético, né? Antiético. 10h30. A ética é um conjunto de leis morais. Não me parece moralmente aceitável a futura Procuradora-Geral da República, que tem por papel principal coletar investigações, abrir processos, ser recebida pelo Presidente da República extra classe. É algo que já levanta sobre a pessoa dela, que eu não conheço, não sei o currículo, uma leve suspeição. Claro. O que ela iria fazer lá? Tomar café com Marcelo Cunha? À noite, às 10h30? É engraçado que são os horários escolhidos, por exemplo, para o Joesley ir lá também. Qualquer semelhança não será mera Não coincidência. será mera coincidência. Agora, num país onde um indivíduo que sabidamente é um assessor importante, braço direito, é visto correndo, carregando uma mala recheada de dinheiro, e nada acontece. Dizem que isso é normal, é natural. Ce n'est pas un pays sérieux, General Charles de Gaulle, que a vida inteira a gente quis mostrar para aquele francês safado que nós éramos sérios. Perdão, general, o senhor estava coberto de razão, com 60 anos, o senhor anteviu a vergonha. Então hoje eu não estou mais preocupado com o Brasil. Hoje eu estou envergonhado do fato de ser brasileiro. Olha, estamos todos. Eu fico pensando, sabe, Fernando, eu fico triste, porque olha o que nós estamos passando. Nós temos aqui nesse momento, por exemplo, o Marco Silva nos ouvindo lá nos Estados Unidos, nos vendo. Nós temos o professor Jorge Trigo em Portugal, meu amigo Bruno Cardoso também em Portugal, a nossa querida Tônia Elizabeth lá em Miami, e são brasileiros, né? Ainda bem que nem todos sabem português, porque é terrível, né? O que você acha de tudo que foi exposto aqui pelo Dr. Silvio? Olha, Fernando Sérgio, é lamentável. Não é à toa, né, que nós estamos acompanhando aí amigos, né, abandonando o país, indo embora. Larissa Werneck foi uma, está no México. Exatamente. Então, várias pessoas estão indo embora, principalmente para Portugal, para os Estados Unidos. Isso é o reflexo, né, da descrença, né, que as pessoas estão tendo com o país. Esse problema que aconteceu com a futura procuradora, né, é latente. E fora uma série de erros, uma série de problemas, né? A gente viu agora essa semana o governo tentando enfiar a goela abaixo dos brasileiros o aumento do imposto de renda, né, criando mais uma cota, uma classe de 35%. Né? Então você vê o seguinte, houve um grito da população
e ele recuou. Então eles não pensam, né, em adequar os gastos, né, essas mordomias imensas que a gente vê aí do dia a dia. Não é só da classe política, não, Fernando. São os três poderes. Né? É inaceitável, por exemplo, que um ministro do Supremo Tribunal Federal tenha uma pessoa na sua retaguarda apenas para puxar a cadeira quando ele vai se levantar e quando ele vai sentar. Você está me entendendo? Botar a cadeira. E com certeza com um bom salário. Claro, isso acontece aqui também na Assembleia Legislativa. Acontece, a gente já foi quantas vezes, não só ali no auditório da Assembleia, né, se a gente pode chamar assim, e até na vereança. A Gaiola de Ouro, né, que é aquele palácio lá na Cidelândia, né? Então as pessoas, eles não se preocupam. A gente culpa os políticos, mas a sociedade toda, infelizmente, está contaminada. E por isso... Ou anestesiada, talvez, quer dizer, não está ligando para essas coisas todas há muito tempo. Anestesiadas, mas um descrente, né? Então, essa leva de brasileiros estão indo embora, não tem essa justificativa. Agora, doutor Silvio, tentando achar um viés otimista, se for possível, nessa história, outro dia eu ouvi alguém opinando, até eu acho que foi na CBN, dizendo que, bom, nós estamos prendendo todo mundo, então, pela primeira vez no país, algumas pessoas estão presas, é verdade, o Eduardo Cunha, o Sérgio Cabral, que já está no seu 14º processo como réu. Isso pode sinalizar que, de repente, a médio prazo ou a longo prazo, as coisas mudem ou não? Veja bem, não menos importante, o próprio Marcelo Odebrecht também continua presidente da Odebrecht. Atrás das grades. Houve um momento em que, quando a Operação Lava Jato teve seu início, isso acendeu dentro da cabeça de todos nós brasileiros um viés de esperança. Por quê? Porque mesmo as pessoas poderosas, endinheiradas, e dinheiro é poder em qualquer lugar do mundo, verdade, estavam começando a ter que prestar contas à população. E isso, evidentemente, que animou as pessoas. Mas eu tenho visto, ou melhor, eu tenho ouvido, de políticos importantes, malgrado tudo que já aconteceu, até mesmo durante o governo dessas pessoas, são importantes, ainda conseguem aglutinar ao redor de suas ideias um monte imenso de seguidores, querendo combater a Lava Jato, afirmando que o Moro, por exemplo, ele tem um viés político na sua investigação. Eu acho que ele tem apurado aquilo que chega até ele e com a tranquilidade que os juízes deveriam sempre ter, mas que, infelizmente, haja visto alguns pronunciamentos de membros logo do Supremo Tribunal Federal, essa tranquilidade muitas vezes está ausente. Eu vejo, por exemplo, um bate-boca entre o nosso Procurador-Geral da República, que está saindo, e ministros do Supremo, o Janot com o Gilmar Mendes, por exemplo. Eu ontem presenciei na internet da TV Senado cenas deploráveis na Comissão de Ética do Senado, protagonizadas pelo senador João, que é o presidente dessa comissão, e que tem uma série de irregularidades apontadas no currículo vitae dele, e o Lindenberg Farias, que também tem as suas irregularidades. Tem. Eu diria que era o voto falando dos farrapados. Né? Quer dizer, saber ali qual dos dois tem mais culpa no cartório é difícil, né? Se gritar não fica um, meu irmão, é verdade. Então é complicado, é muito complicado. A gente gostaria muito que o país desse uma reviravolta, não de nada. Dizem que as crises nada mais são do que oportunidades da gente criar algo novo, e que o novo muitas vezes é necessário para que o antigo seja definitivamente sepultado. Coisas antigas da velha república, elas parece que vão ser sepultadas, mas do nada elas renascem. E a gente continua na mesmice. Quando a gente vê reportagens falando da saúde pública aqui no nosso estado, hoje de manhã, por exemplo, que não é novidade,
o Hospital Souza Aguiar lotado. Desde que eu me entendo por médico, estudante de medicina, eu cheguei a fazer alguns estágios que naquela época eram obrigatórios em emergência. Passei também no Souza Aguiar, apesar de que minha casa sempre tenha sido Miguel Couto, mas no Souza Aguiar eu fui para a maior emergência da América Latina. Como estudante de medicina dos anos 70, não passavam alguns plantões no Souza Aguiar. Era o caos. Doente por tudo quanto que era lado. Por quê? A assistência médica na Baixada Fluminense, ela não é caótica hoje, ela sempre foi. E aí o indivíduo passava mal, Caxias, Nova Iguaçu, Nilópolis, Queimados, onde quer que fosse, ele pegava o quê? O melhor caminho era a Avenida Brasil e chegar no Souza Aguiar. Essa era a pura realidade que acontecia naquela época. Superlotava o Souza Aguiar. A qualidade do atendimento, evidentemente, que deixava muito a desejar. Sempre que você tem quantidade, a qualidade fica prejudicada. E isso eu não vejo em outros países, é curioso. Minha última passagem na França, em Paris, no último dia que eu estava lá, praticamente na última hora, eu estava hospedado na casa de uns amigos portugueses, e a filha deles, ela havia sofrido uma queda no colégio. E ela estava com um tornozelo muito inchado. Eu falei, olha, é obrigatório levar numa emergência. Levamos lá na emergência, coisa muito curiosa, a emergência daquele bairro da cidade onde eles moram. Nessa emergência, ela foi atendida na recepção, um cartão com o número de inscrição dela, com o histórico médico dela, veio direto do computador. Isso aconteceu, gente, no ano de 2000. Nossa. Portanto, há 17 anos atrás. Logo depois vem, e curioso, me chamou a atenção, a emergência, eram 5 horas da tarde, não tinha viva alma, totalmente vazia. Aquilo para um médico que na época chefiava a emergência do Andaraí, meu Deus, com cerca de 850 atendimentos dia, já me causou espanto. Veio um rapaz de branco com uma maca rolante, pegou a menina no colo, botou na maca, entrou, ficamos do lado de fora, eu nem me identifiquei como médico nem nada, fiquei observando. Pelo visor da porta a gente percebeu o que acontecia do lado de dentro. Ela foi encaminhada por um corredor até uma outra sala, cerca de meia hora depois ele sai da sala com ela e com umas chapas na mão. Entra numa espécie de aquário que havia ao lado, onde tinha um médico. Era um médico indiano, depois eu vim saber. Ele era da Índia. Ele vê as chapas, em momento algum ele se aproxima da criança. Ele vê as chapas, olha, dá algumas instruções para o enfermeiro, ele vai para outra sala e daqui a pouco ela volta engessada. Isso tudo no espaço de quê? De 1 hora? 1h15. Aí eu me identifiquei, eu falei, eu posso falar com o médico de plantão? Porque eu sou médico, mostrei, eu sou médico brasileiro, estou indo embora hoje e trabalho com emergência, eu queria saber. Ele ficava lá de plantão, os casos chegavam, ele tinha uma equipe de médicos de sobreaviso que, se houvesse necessidade, seriam chamados. Ele me mostrou a radiografia, tinha uma pequena fissura no osso que antigamente se chamava perônio, hoje é fíbula, a imobilização que ele tinha recomendado para ela por 30 dias e já tinha marcado uma consulta no ambulatório de ortopedia quando seria feita a retirada do gesso para dar o seguimento. Perguntei para ele quantos atendimentos ele fazia. Ele dizia que em média eram 20 atendimentos dia. E era ele sozinho de plantão por 24 horas. E ele recebia um salário que era cerca, eu tenho até vergonha de falar, 5,5 vezes que o governo brasileiro me pagava para chefiar toda a emergência do Andaraí, que fazia aproximadamente 40 vezes mais atendimento do que ele. Essa é a situação da saúde no Brasil, infelizmente a saúde do nosso povo. Por que lá é assim? Eles são mais saudáveis? Não. Eles têm uma assistência básica de melhor qualidade, eles têm uma educação de melhor qualidade, eles se previnem muito mais com relação às doenças, eles não têm doenças tropicais que nós temos, isso faz toda a diferença. Meu Deus do céu. Agora, Fernando, vindo aqui para o município, de repente essa notícia que eu falei na abertura, dessa enquete que fizeram, pesquisa religiosa na Guarda Municipal, o guarda municipal é obrigado a dizer se ele é, aliás, com 3
3 perguntas, né? Qual a religião que você pertence? Católica, evangélica ou espírita? E mais adiante, com qual frequência você frequenta a sua religião? E aí, meu amigo, para a guarda municipal, não é para ficar desconfiada? Não faz sentido, né, Fernando Sérgio? Não faz sentido porque é o que você disse, o Estado é um Estado laico, né? Então ele não tem religião definida, então todos são... Né? São o que são. São o que são. E essa conduta, né, da Guarda Municipal aqui no Rio de Janeiro é inaceitável. Eu imagino, né, que o prefeito talvez esteja alheio a isso, não saiba do que está acontecendo, né? Mas enfim, cabe a ele, né, fazer essa correção, né, o mais rápido possível. Por quê? Porque a Guarda Municipal, em tese, eu já acho, né, que a Guarda Municipal ela não tem uma função muito importante, tá? No município, onde é que age. Por quê? Seria porque não hoje, muito definida? Não, porque hoje, Fernando Sérgio, a violência está muito grande. E a Guarda Municipal, por exemplo, ela não pode se impor porque ela não pode usar arma. Porque a arma, Fernando Sérgio, é até um aspecto intimidatório. Claro. Tá? Então, para você ter guarda municipal, para ficar só com montando os carros na rua, entendeu? Em determinadas ruas, às vezes você vê 3, 4 guardas juntos, ao passo que 200 metros à frente o bandido está lá agindo, não tem ninguém. Então, eu já tenho uma certa dúvida com relação à competência de uma guarda municipal, tá? No modelo atual, principalmente aqui no Rio de Janeiro. E pior ainda, cometendo esse tipo de conduta, né? Saber, a chefia querendo saber particularidades, né? A religião principalmente, e isso aí não faz muito sentido. Doutor Silvio Provenzano, recentemente parece que o prefeito teria liberado 8.000 guardas, né, em função do aumento da situação de segurança no Rio de Janeiro. O amigo acha que isso é pertinente? O que pode achar com relação a essa pesquisa religiosa? E mais do que isso, comunga ou não da opinião do Fernando Pereira, diz que ela não tem uma função, eu entendi assim, que ela não tem uma função muito clara, muito definida. Bom, em primeiro lugar, concordo plenamente com o Fernando. O Estado é laico, quer dizer, ele não professa nenhuma religião, ele não privilegia nenhuma religião. Mas quem sabe se os governantes que deveriam ser laicos, a gente sabe que não são. Muito pelo contrário, eles professam as suas crenças religiosas de uma forma, muitas vezes, até agressiva. Eu estou certo, você está errado, não necessariamente 2 pessoas, para que uma esteja certa, a outra está errada. Claro. Depois a pesquisa, ela passa a ter credibilidade sempre que as perguntas são bem feitas. A pesquisa feita pela Guarda Municipal arrolava 3 crenças religiosas: a católica, a evangélica e a espírita. No entanto, para quem não sabe, são os muçulmanos os que têm o maior número de fiéis no mundo inteiro. Será que não tem nenhum muçulmano? Não tem judeu? Judeus que também constituem um grupo muito significativo e que têm práticas religiosas muito sérias, muito rígidas também. Existem determinados momentos que o judeu sequer pode, os que são ortodoxos, evidentemente, pegar carro. Eles têm que andar a pé, né, para um guarda municipal. Ele não poderia, por exemplo, pegar naquele dia do Yom Kippur, que é o dia do perdão, ele não poderia pegar a viatura, mesmo por razão de trabalho, para fazer algum tipo de trabalho pela Guarda Municipal. Será que não interessa ao comandante da Guarda Municipal, de repente, saber qual o número total de judeus, se eles são ortodoxos ou não? Tem muito judeu que não segue essas normas.
Então me parece que houve uma pesquisa com um viés, eu diria que não só de conhecer o que é a guarda, mas seletivo. E tudo que seleciona a partir de um determinado princípio, seja o fato de você vestir a camisa do Flamengo ou do Vasco, você está com o viés errado. Eu acho que o único viés que o governo deveria ter, e pelo qual ele deveria sempre ter como meta, como bússola, é a da capacidade profissional, do desempenho. Mas me parece que pelo menos o governo que aí está, diga-se a ação colocada por nós, fomos nós que, ou ao recusarmos o voto a qualquer um dos candidatos, ou a termos preferido aquele que naquele momento nos parecia, e alguns me disseram isso com todas as letras, o menos ruim, a gente acabou evidentemente, ficando com isso que está aí, com todas as mazelas que está aí. O governo não tem caixa, a prefeitura já disse que talvez não vá saber como pagar 13º, salários no final do ano dos funcionários públicos municipais. Enfim, os funcionários municipais evidentemente que devem estar preocupados com isso. Espero que essa pesquisa ela não venha exatamente para selecionar aqueles que com o minguado dinheiro do caixa da prefeitura ainda vão conseguir receber salário, daqueles onde pagar o salário não seja tão importante. Pelo menos eu espero que o tratamento continue sendo igual para todos. Mas eu tenho todo o direito de ter minhas dúvidas de hora em diante. Perfeito, eu também tenho as minhas. O Carlos Augusto está elogiando o nosso doutor Silvio Provenzano, dizendo que ele é um grande médico, um grande cidadão. E a Jane Melli está dizendo aqui, Fernando, eu ouvi tiros. Não, deixa eu explicar uma coisa. Eu faço o programa do que eu chamo de ser da minha casa estúdio, né? E eu sou síndico aqui do prédio. Então nós estamos aí com o Jaú, né? Fazendo um repastilhamento de áreas que as pastilhas estavam fofas. De vez em quando sai um tirozinho para colocação de pastilha. A recolocação de pastilha. Aqui é uma região do Rio de Janeiro, graças a Deus, ainda não conflitada, né? Fique tranquilo, Jane. Na verdade, até fica a explicação, né, Fernando? Que o Rio de Janeiro é cercado de várias comunidades onde se dão naturalmente os problemas de violência, o que não invalida a possibilidade de ocorrer fatos também de violência em outras áreas que nem as nossas, né? O problema do tiro hoje, os tiros, né, aqui no Rio de Janeiro se tornaram constantes, né, Fernando? E isso independe de bairro. Zona Sul, Zona Norte, o subúrbio, a linha vermelha, né? A gente está tendo problemas sérios aí de arrastões. Então hoje... O túnel Rebouças. Hoje é quase que normal, né? A gente já acha o normal hoje. Lamentável, né? Já ouvi tiros, né? Som de tiros. Infelizmente, esse caos que a cidade está, né? É triste a gente ter que dizer isso, né? Mas nós estamos vivendo essa realidade aqui na cidade. E, quanto isso, a gente vê as mazelas, né? Principalmente as mazelas políticas, né? Que a gente tem falado aqui constantemente. E eu acho que é importante que a gente continue falando. Porque se você acomodar, acredito eu que até piore a situação. Então nós temos que falar, todos têm que falar, protestar, você está entendendo, contra as irregularidades, esse detalhe da guarda, né, querer saber a religião dos participantes, né? É importante que a gente grite, que a gente é uma intromissão na vida particular do cidadão, né? Esse detalhe que aconteceu lá com o presidente e a futura receber a senhora procuradora-geral, a senhora Raquel, 10h30 da noite. Exatamente. Então são fatos, né, que a gente tem que ficar atento, nós temos que cobrar, porque esse pessoal, eles funcionam muito através de choque, de cobrança, né? Então se nós acomodarmos, né, se a gente ficar lamentando, só lamentando a violência do Rio de Janeiro, tem que cobrar no ar. Tem que cobrar. A gente vê, por exemplo, as Forças Armadas tiveram agora recente, ainda estão, né?
eles vieram para as ruas do Rio de Janeiro, a violência diminuiu assustadoramente. 7 horas da noite eles se recolheram. Voltou Então isso tem que ser um tratamento de choque, infelizmente, presença constante. E é o que o Dr. Silvio falou também, o detalhe da segurança, da saúde, né? O caos que está, principalmente o caos da saúde das grandes cidades. Porque no interior, Fernando, ainda tem. Até pela facilidade. Pela quantidade de pessoas, né? Bem menor. E pelas verbas, às vezes, que são melhores aplicadas, né? Então a gente vê esse caos maior, por exemplo, não só da saúde, da educação, da segurança, elas estão restritas principalmente nos grandes centros. Mas isso aí são erros de administrações passadas, né? Não de agora. As pessoas costumam bater na tecla de 10, 12 anos, mas no ano passado, há mais de 50 anos. Porque o homem, ele foi expulso, né, do interior, porque não davam condições a ele de permanecer lá. Então esse êxodo, né, que está refletindo, né, na sociedade hoje dos grandes centros, são falhas de logística, de pensamento, de grandeza dos governantes passados. Então, há 50, 60 anos atrás, em que a população rural no interior representava 80% e as grandes centros, 20% da população, hoje é o inverso. Então, não há recurso, não há dinheiro, não há organização que debate isso. E a gente tem que lutar contra isso. Muito bem. A Gelda Pacello, esposa do nosso querido Dr. Reinaldo Veloso, vice-presidente da Comissão de Animais da OAB, alertando, lembrando que o ano que vem é um ano de eleições e que a gente está na hora de expurgar esses maus elementos. Concorda, doutor Silvio? Muito bem lembrado por ela. E lembrar que, na verdade, está dentro da nossa própria vontade a mudança que se faz necessária. Portanto, qual é a recomendação que eu dou e o que eu pretendo fazer? Antes de depositar o voto porque a voz é bonita, porque a roupa é bonita, porque é fotogênico, antes de fazer isso, veja o currículo daquela pessoa. O que é isso? É o que aquela pessoa fez. Já é político antigo? Qual foi a posição dela nas votações mais importantes? Ela votou do jeito que, se eu fosse, votaria igual? Não, ela votou de forma diferente. Então ela não merece ter uma carta em branco para falar em meu nome, porque quando a gente vota, a gente está assinando um documento em branco que aquela pessoa pode fazer o que quiser em meu nome. Verdade. Então cabe a nós a calma, a tranquilidade, a serenidade, acima de tudo, necessária para avaliar a fundo o histórico. Nós temos hoje, por exemplo, voltando ao início do programa, o ministro da Saúde, que no currículo tem o fato de ter sido prefeito de uma cidade do interior do Paraná, vários mandatos como deputado federal, e que na sua primeira prestação de contas alardeou que poupou mais de 1 bilhão na saúde. Amigo, conselho de um médico antigo, que tem de medicina mais do que o senhor tem de vida pública. Quando a gente economiza na saúde, muita gente está morrendo. Não alardeie isso não. Isso é vergonhoso. É o único conselho. Eu continuo fingindo que estou trabalhando. Saio daqui correndo para ir lá atender, para cobrir aqueles que saíram que o senhor me trouxe de volta. Tenha um bom dia, senhor Ricardo Baixo. Pois é, eu quero agradecer ao doutor Silvio Provenzano. O Oscar Bel está brincando com a gente, colocando kkkk aqui, o homem da Serra Elétrica. Podia aproveitar essa Serra Elétrica para passar em muito político que está aí. O Oscar Berro, que é um homem de grandes qualidades e um grande defeito, é um flamenguista roxo. É verdade, só esse defeito, do resto é uma ótima pessoa. Fernando Pereira, abraço grande, querido. Um abraço a todos, foi um prazer estar aqui com vocês. Pois é, olha a todos vocês, meu carinho, meu abraço, né? Deixa eu fazer uma coisa aqui, vai ficar meio feinho, mas estou pegando um livro aqui, é um livro de minha autoria chamado Vida e Sucesso, que ainda você encontra eventualmente aí nas livrarias, e esse livro traz aí uma mensagem de um monge tibetano, agradecendo as presenças
do Dr. Silvio Provenzano, do Fernando Pereira, da Samira Valente, minha consorte, né? Eu não sei se é consorte ou com azar, mas é minha. Claro que é consorte, vejam. Na verdade, o sentido da palavra não é esse, apenas fiz um trocadilho não muito de bom gosto. Mas vamos nós. Tem hora que a gente faia. Pode não ser de bom gosto, mas foi muito inteligente. Como diz um mineiro lá nas Minas Gerais do interior, cospe do lado e fala assim, tem hora que a gente faia. Né? Eu lembrei de uma outra piada também, disse que estava um coronelzão daquele do interior vendo televisão, aí passou um compadre dele, abriu a porta e falou, e aí, compadre, firme? Ele falou, não, novela. Alô, Minas Gerais. Essas os mineiros entenderão. Essas os mineiros entenderão. Então a frase séria do Ashna Pahlavi, um lama tibetano, diz o seguinte, o mal resulta da ignorância e tende a ser banido à medida que se caminha para o conhecimento da lei universal do amor. Isso aí devia ser material de cartilha e de catequese em Brasília. A todos um grande abraço, fiquem com Deus, amanhã a gente volta. Bom dia Rio, bom dia Brasil, bom dia mundo inteiro.